tragédia do São Paulo fica menor diante do que os outros fizeram, ou, por outro lado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque o São Paulo tem aí um Campeonato Brasileiro dificílimo pela frente e todas essas questões. Luan joga, não joga, Rogério Ceni manda em tudo, ninguém aguenta mais o treinador e por aí. Só antes do Arnaldo responder, eu queria que ele respondesse a minha pergunta. Não só no número de laterais direitos, como o número de reforço. Porque o São Paulo está se reforçando a todo dia e não resolve nada. Exato. Então, aí é uma grande diferença em relação a Corinthians e Flamengo. Uma grande diferença. Primeiro, as reformulações de elenco do São Paulo promovidas pelo Rogério Ceni já foram algumas, no plural. Então, não é que tem... E continua existindo algum problema de relacionamento com o Rogério, com um ou outro jogador. Mesmo reformulando... Então, não tem a panela do Corinthians nem a panela do Flamengo. Mais do que isso, outra grande diferença. O Rogério está completando 19 meses no comando técnico do time, enquanto o Corinthians está com um técnico recém-empossado e o Flamengo está sem técnico mais uma vez. Então, o trabalho do Rogério como treinador, ele tem mostrado uma involução. Isso é claro. O time piora, mesmo com mais tempo para treinar e tudo mais. E é isso que o Juca falou. As atitudes do Rogério em relação a um clube que não tem comando, num vácuo de comando, quem tem uma personalidade determinada vai ocupando. E o Rogério já sempre foi assim, mesmo como goleiro, ele vai mandando em tudo a ponto de afastar um jogador ou colocar água da piscina, chamar um caminhão-pipa e tudo mais. Agora, como técnico, ele está deixando a desejar. É o pior trabalho dele na carreira de treinador. A gente já não consegue discutir se o Rogério é um grande treinador ou não. Antes era quase uma certeza. Ele não consegue encontrar soluções. E aí tem uma grande diferença em relação a Corinthians e Flamengo, quando a gente fala do São Paulo. O time do São Paulo é muito ruim. Ficou muito ruim. E aí, Trajano, com tantos laterais direitos ou não, um deles é um dos operados, Igor Vinícius, tem outros 3 operados, ficou mais fraco ainda. E o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história como candidato ao rebaixamento. Sabe quando você coloca lá o time no potinho e tal? A impressão, e você sabe disso, Tironi, na terça-feira à noite, e aí não adianta o outro ter um vexame maior na quarta ou na quinta, é que o São Paulo é uma sensação de pavor. Porque a única coisa que resta ao torcedor do São Paulo é o orgulho de não ter caído de divisão no Brasileiro. Assim como o Santos, assim como o Flamengo. E o time do São Paulo é ruim demais, não ganha de ninguém. O time do São Paulo não é agora que não ganhou do Ituano. Ele não ganhou do Ituano do Paulista. Ele não ganhou do São Bernardo no Paulista. Ele não ganhou do Água Santa no Paulista. No segundo semestre do ano passado, ele perdeu do Del Valle e perdeu todos os jogos importantes no segundo semestre. Sempre. Deixou o Corinthians quebrar a escrita. O tabu. O 2023 do São Paulo é isso. Além disso, teve isso aí. Que, aliás, foi uma vitória que talvez tenha ludibriado um pouco o Corinthians. Iludiu. Mas, afinal, era uma marca que dava um orgulho ao torcedor de São Paulo no Morumbi. Então, sabe o mais chocante é que a torcida do São Paulo talvez seja hoje, o Juca adora quando eu falo isso, mais fiel até do que a do Corinthians, do que a do Flamengo, e está percebendo que mesmo enchendo o estádio, apoiando de qualquer forma, não é suficiente para o time ganhar de times médios. E se você não quer dizer que é a torcida mais masoquista do Brasil? É masoquista. É quase masoquismo. Porque vai lá sabendo que vai ver um espetáculo. É quase masoquista. Tenta e não ganha nem de time médio. Se você não ganha nem de time médio com apoio total da torcida, como é que você vai entrar no Brasileiro sem pavor? Os caras estão apavorados. Aquela história do 45 pontos. Nenhum torcedor do São Paulo está sonhando com nada esse ano, a não ser ficar na primeira divisão. Então tem uma grande diferença aí, acho que, entre São Paulo, Corinthians e, sobretudo, Flamengo. Os vexames da semana podem ser semelhantes e tudo mais. Mas a perspectiva do São Paulo, sem dinheiro, enrolado, com um time limitadíssimo, é pior, é muito pior. O Flamengo, a gente imagina que alguém com um mínimo de comando, de senso, tal, consiga arrumar esse time para o time
ser competitivo e brigar na frente nas competições que disputa. O Corinthians, a gente sabe que o time titular, mesmo sem o Renato Augusto, Lázaro, não aproveitou a chance para tentar uma substituição para o Renato Augusto. A gente sabe que o time titular do Corinthians, o Corinthians tem jogadores capazes de ganhar jogos. O São Paulo nem isso. Então a situação do São Paulo, antes de começar um campeonato, eu nunca vi uma situação assim de desesperança e pavor.